Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Leardini, engenheiro mecânico formado pela FEI e atualmente estudante de Física na Universidade de São Paulo. No vídeo de hoje, queria falar um pouco sobre polia móvel. Bom, a inspiração para esse vídeo veio enquanto eu estava na academia. Em uma das máquinas que eu utilizo lá, existe uma polia móvel, né, como essa que está aqui representada. E essa polia não está ali por acaso, né? Para ilustrar melhor a situação, eu vou aqui colocar um vídeo em que eu estou treinando nessa máquina e para vocês verem como que essa polia atua na carga. Reparem no vídeo que a polia ela sobe junto com a carga, tá? E também se vocês observarem algum movimento que eu esteja fazendo errado ali no equipamento, não é culpa da minha treinadora, mas é que eu pedi para ela gravar, né, eu executando ali o exercício, e geralmente ela fica corrigindo a minha postura, então ali como ela estava gravando, ela acabou não falando nada no vídeo para eu corrigir minha postura. Então se vocês observarem alguma coisa errada, a culpa é totalmente minha. Na situação ali que eu estava treinando, eu estava levantando uma carga de 70 quilogramas. Porém, como vocês puderam observar, eu não tenho físico suficiente para levantar tal carga. Além disso, eu peso em torno de 58, 59 quilos, depende do dia. E como a carga tem 70 quilos, era mais fácil a carga me levantar do que eu levantar a carga. A questão, né, também envolve a inclinação ali que a corda faz com a minha vertical, né? Mas existe uma possibilidade da carga me levantar em vez de eu levantar a carga. Assim, a pergunta aqui que eu deixo no ar, né, que eu deixo para vocês aqui no começo desse vídeo como inspiração, é a seguinte: qual é a força que eu realmente estou ali aplicando na corda? E antes de mais nada, eu queria deixar muito claro que a intenção aqui deste canal, no Ciência com Leonardo Liardini, é trazer o assunto com uma abordagem um pouco mais acadêmica, um pouco mais física e matemática, para a gente entender um pouco melhor o porquê das coisas. Minha intenção não é somente trazer informação, né, mas a gente entender matematicamente o porquê, né, que aquela informação ou é falsa ou é verdadeira. Eu não gosto de ficar repetindo, né, frases que todo mundo fala, né? Então eu vou falar, quando tem polia móvel acontece tal coisa, né? Eu gosto sempre de entender o porquê daquele assunto, né? Então o objetivo deste canal é uma tentativa de trazer um pouco mais a fundo o conhecimento sobre coisas práticas, né, que a gente convive. O que eu vou fazer, basicamente, aqui nesse vídeo utilizar aqui, né, o nosso modelo de máquina que a gente tem ali na academia e trabalhar com as leis de Newton em cima deste modelo. Bom, agora vamos ao que interessa. Antes de mais nada, é bom a gente entender, né, como é que funciona o equipamento. Aqui está uma ilustração, né, um modelo representativo ali da máquina. A força F aqui que eu coloquei é a força que eu estou fazendo, puxando a corda. Aqui em preto a gente tem a corda, né, o fio, né, que a corda dá a impressão que é alguma coisa mais grossa, assim, né? É um fio, né, basicamente. Então a gente tem aqui um fio, esse fio passa por essa polia, que passa também por essa outra polia. Aqui, esse mecanismo aqui, que eu desenhei em vermelho, não sei se fica bem clara a cor no vídeo, ele é apenas um regulador aqui de altura, né? Então, aqui eu tenho um suporte, né, furado, e esse é um pino aqui que eu consigo colocar, né, em cada posição para regular a altura aqui do aparelho. Tá?
esse fio ele passa aqui por essas polias, né? Essas polias aqui, ó, elas estão fixas, né? Estão fixas ou lá no arco ali do equipamento, né? Mas quando a gente coloca essa simbologia, significa que ela está travada, né? Ali no referencial da terra, né? Ela tá presa na terra de alguma forma, né? Ainda que seja na grade lá do equipamento, mas a grade está presa ali no chão, né? Ou nas paredes. Então, isso aqui que está aqui em laranja, né? É o que segura a polia aqui no lugar, ou seja, a polia ela não se movimenta, essa polia aqui. Essa polia aqui também não se movimenta porque ela está presa aqui nesse outro suporte. Então essas duas polias aqui, elas não se movimentam no sentido do eixo delas saírem do lugar, né? Mas elas giram, obviamente. Tá? Então aqui também, essa polia está presa aqui, ela só se movimenta rotacionando. E depois o fio passa aqui e ele passa por uma polia que está presa na carga. Só que agora sim, essa polia aqui, além dela ter um sentido, né, um movimento ali de rotação, ela tem a possibilidade, né, de subir ou descer. Né? Então, de acordo com a carga, se a carga está subindo ou se ela está descendo, a polia acompanha, né, o centro aí da polia acompanha o movimento da carga. Tá? Então, o fio passa por aqui, né? Ele dá essa volta nessas outras duas polias. Essas outras polias aqui, elas servem apenas como um desvio, né? Para eu manter geometricamente ali minha máquina funcionando, né? Então, tem o fio que vem aqui através dessas polias, né? Aí depois passa aqui embaixo, outra polia também, em outra polia também, que elas estão presas, né? E sobe até aqui. Então, o fio ele para aqui nesse equipamento que segura essas outras duas polias. E ele para aqui por quê? Porque como eu consigo ajustar essa parte aqui, né? Se eu colocar essa peça aqui embaixo, por exemplo, essa parte do fio aqui vai descer, mas o tanto que essa parte do fio que vai descer, ele desce aqui, mas todo ele anda nesse sentido aqui, ó, sem mexer na massa. Ele anda, ele anda, ele anda, e isso aqui desce junto, né? Porque isso aqui vai descer, então esse fio aqui desce junto. Então, tanto que isso aqui descer, esse conjunto aqui com o resto do fio que também desce, a gente não tem levantamento de peso nenhum, né? E a gente consegue regular a altura da máquina sem mexer no peso. Tá. Eu acho que, basicamente, esse é o funcionamento da máquina. Tá? E aí, quando eu travo aqui numa posição, e eu faço força aqui, puxando a corda, na hora que a corda faz esse movimento para cá, ela pega ela faz movimento subindo aqui, né? Ela traciona aqui a polia, e ela vai ter uma tendência aqui, ó, como eu estou esticando a corda, é como se ela vai ficando cada vez menor, assim, né? Se eu começar, por exemplo, a puxar essa corda aqui, ó, né, e deixando o resto para o chão aqui, começar a puxar, né, eu vou ter um comprimento de corda cada vez menor disponível ali na minha máquina, e isso aqui vai tender a subir, né, porque aí esse comprimento aqui vai tender a diminuir, ele vai ficar cada vez menor, né, ele vai, em vez de ele descer até aqui, ele vai começar a parar aqui, depois aqui, até chegar uma hora que ela esticaria toda e aí eu não consigo mais puxar a corda, né? Então, deixa eu apagar aqui. Esse é o funcionamento aí do nosso equipamento. Faltou eu falar um detalhe aqui sobre o funcionamento da máquina. Essa parte aqui, essas duas hastes aqui, essas duas coluninhas aqui subindo, na verdade é um guia para a carga, tá? É um guia, então nesse guia também aqui a gente não vai ter atrito, né? Ele passa dentro das cargas, né? Mas ali tem uma bucha de um certo material, deve ser algum teflon, né? Que faz com que a carga deslize, né? Sobre essa guia, só para ela não sair do lugar ali, né? Para não ter um outro tipo, sair do lugar no sentido dela se deslocar fora da posição que é para ela se deslocar, né? Então, essa era a observação que faltou fazer. Tá? Agora, o que eu quero falar
sobre hipóteses simplificadoras, né? Então, toda vez antes de a gente resolver um exercício de física, é muito importante a gente estabelecer quais hipóteses que a gente está utilizando para poder simplificar aquela situação da realidade. Nunca a gente vai conseguir trabalhar com matematizar, né, algum objeto de estudo de forma completa, né, como ele se apresenta na realidade. A gente sempre elabora modelos, né, que sejam suficientemente de acordo com o fenômeno que eu estou observando. Tá? Então, o que acontece, isso vai acarretar em um erro, né? Mas é um erro muito pequeno. Então, por exemplo, a gente quer calcular a força que eu estou fazendo na hora que eu estou puxando ali aquele equipamento. Vamos supor que o valor dessa força desse, sei lá, 40 newtons, né? Estou chutando, é 40 kg força, por exemplo. Né? Em vez de dar 40, ia dar 40,00002, por exemplo. Esse 40 e 40,0002, se eu desconsiderar todas essas hipóteses simplificadoras, né, daria esse 2 a mais no final, ele é tão irrisório para o que a gente quer calcular, que no fundo o resultado é 40. Então, eu não preciso me preocupar com tantos detalhes, né? Desde que meu modelo, né, garanta que aquele valor seja 40. 40 eu tô, é um valor aceitável, né? Eu estou utilizando, né, de um valor que está errado, porque era para ser 0,0002, mas não deixa de ser 40, da mesma forma. Então, simplifica muito as contas, né, a gente utilizar as hipóteses simplificadoras, é sempre assim que a gente trabalha na ciência. Tá? E quais são as hipóteses simplificadoras aqui para a gente resolver o nosso problema? Né? Então, novamente, antes de começar a resolver exercício de física, a gente tem que ter muito nítido do que a gente está falando, com quais hipóteses que a gente está trabalhando. Então, a primeira coisa é que o fio ele é inextensível. O que eu quero dizer com fio inextensível? Que ele não é elástico, né? Então, eu tenho aqui um cabo dentro do carregador do celular, ele não é elástico, né? Se eu pegar um fio e ele esticar, aí já essa força aqui já vai sofrer alguma certa alteração, né? Então, eu estou trabalhando com um fio inextensível. Outra hipótese, e é bem razoável, né, que o fio lá da academia seja um fio inextensível. No fundo, nada é 100% inextensível, mas, né, eu olho aqui e vejo que ele não estica como um elástico, né? Tá. Aí, o que parece até contraditório aqui, né, a segunda, mas não é que o fio é altamente flexível, né, em vez de, não é inextensível, é flexível. Então, quando eu faço esse movimento, né, de curva, que é o movimento aqui que eu faço quando o fio segue as polias, o que eu quero dizer com fio altamente flexível é que ele pode se flexionar sem fazer força para sofrer essa flexão. Né? Então, se esse fio fosse de um arame, por exemplo, né, de algum metal, para ele poder se contorcer aqui, eu teria que fazer uma força aqui muito maior para ele sofrer essa deformação aqui e passar pelas polias. Né? Mas como a gente está trabalhando com um fio altamente flexível, essa deformação aqui é tranquila para ele fazer, isso vai afetar pouquíssimo, né, a nossa força. Então, a gente pode considerar que essa flexão aqui, né, ela acaba sendo ideal. Tá? Outra coisa que é muito, muito, muito importante, né, acho que é a parte mais importante aqui, é que a gente tem as polias com atritos em seus eixos desprezíveis, né? O atrito desprezível, né? Então aqui no centro das polias eu posso ter vários elementos ali, né? Eu posso ter uma bucha de bronze, posso ter uma bucha de teflon, né? Posso ter um rolamento, né? Mas que o movimento aqui em torno do eixo tem um atrito tão irrisório, né, para o movimento ali que eu estou fazendo, que isso vai impactar muito pouco no resultado final aqui da minha força. Então a gente vai considerar que o atrito ali dos mancais, né, dos rolamentos ou o que for aqui, no centro ali da polia, no eixo, né, seja desprezível. Tá? Além disso,
né, esse aqui também é o mais importante, esse junto com esse são os mais importantes. A massa e o momento de inércia das polias sejam desprezíveis, né? Se a massa é zero, também o momento de inércia vai ser zero, né? Mas como ela tem um raio aqui, ficou meio redundante, né? Mas como ela tem um raio, eu coloquei aqui também o momento de inércia, né? Vai ser desprezível. Então, o que acontece? Se eu puxar, né? Na hora que eu tô principalmente na aceleração, né, na hora que eu tô que tá sofrendo a polia está sofrendo aceleração, né, a gente vai acabar acelerando rotacionalmente essa polia. E acelerar rotacionalmente impactaria aqui no resultado da força. Então a gente vai considerar que a massa das polias aí sejam desprezíveis e o momento de inércia delas também. Tá? E eu até coloquei, né, que a aceleração da carga é igual a zero. Ali no movimento que eu estou fazendo, é possível de ver que a carga está inicialmente parada, né? Eu paro com a carga aqui, se ela está parada e depois adquire uma velocidade, é porque ela sofreu uma aceleração. Nesse momento que ela sofreu aceleração, acelerar alguma coisa, né? Tem o custo de eu colocar ali uma força, né? Então, eu vou falar... No momento que eu puxo, tiro essa massa da velocidade zero para uma certa velocidade, eu faço uma força. A partir do momento que ela adquire uma velocidade constante, né? Acho que ali em nenhum momento a velocidade é constante, mas vamos assumir que eu fiz um movimento bem lento e que ela atingiu uma velocidade, ela saiu do zero e atingiu uma velocidade depois que essa velocidade ficou constante, tá? E nesse momento que a gente vai calcular o valor dessa força, tá? Porque eu não sei, né, com precisão a aceleração que eu coloquei ali naquele movimento. Inclusive, quanto mais rápido, né, eu fizer o movimento, ou seja, quanto maior for a aceleração que eu der ali ao movimento, né, mais força eu vou estar fazendo, tá? Então, a gente vai estar trabalhando ali no regime estático, né? Ou seja, de velocidade constante, ou quando a carga está parada. Eu puxar a carga com velocidade constante, né? Ou manter ela numa posição em equilíbrio, né? Se eu puxar um pouco e segurar, eu estou realizando a mesma força, basicamente, né? Talvez na prática não seja exatamente ali, envolve outras coisas, mas envolve a contração muscular ali de outras formas, mas do ponto de vista da física aqui vai ser a mesma coisa. Tá? Então a gente está calculando essa força no momento de velocidade constante, ou simplesmente no momento que eu aguentar manter aquela carga. Tá? Além disso, que o fio não escorrega nas polias, né? Então as polias vão girar, né? E o fio não vai escorregar por elas. E todas essas hipóteses simplificadoras, né? Elas dão um resultado que eu até coloquei de outra cor aqui. Porque por causa dessas hipóteses simplificadoras todas, a gente vai chegar que se o fio é o mesmo, ou seja, aqui eu estou com o fio que eu estou puxando aqui, ele é o mesmo que dá a volta em todo o sistema aqui. E se o fio é o mesmo, a gente tem a mesma tração em todo o fio. Então, a mesma força que eu faço aqui é a mesma força que está tentando... se eu pegar um ponto aqui no meio, né, daqui no meio aqui, né, a força que eu estou fazendo aqui é a mesma força que esse fio aqui está puxando esse ponto para cá, e é a mesma força que esse fio aqui está puxando esse ponto para cá. Então, o que acontece é que se a gente tem o mesmo fio, em qualquer ponto dele, a gente vai ter a mesma tração. Tá? Então a força que eu estou fazendo, que eu estou chamando de tração, né, é a força que eu estou fazendo, a força de tração. Essa força aqui, em qualquer ponto que eu pegar aqui do fio, vai ser a mesma. Tá? E por causa disso que a gente vai conseguir resolver esse problema. Tá? Sem essa hipótese simplificadora, que é consequência de todas as outras, esse problema ficaria muito mais complexo. Tá. Agora,
que a gente já chegou a essa conclusão de mesmo fio, mesma atração, o problema se torna uma aplicação das leis de Newton. É muito simples. É apenas um problema de primeiro ano de ensino médio. E um problema bem tranquilo de se resolver. O primeiro passo para a gente resolver esse tipo de exercício é fazer um diagrama de corpo livre para um corpo qualquer aqui do nosso sistema. Tá? Eu vou aproveitar e utilizar a polia móvel aqui, porque através dela eu já vou conseguir achar essa força aqui diretamente. Vocês vão ver, aqui não está tão claro ainda, mas vocês vão ver o porquê. O que acontece, né? Aqui, como essa força puxa o fio, e como a gente viu em qualquer ponto do fio, essa força vale a mesma coisa, como a gente colocou aqui, mesmo fio, mesma tração. Se eu pegar um pontinho aqui, ó, no fio aqui, ele vai estar sendo puxado por esse fio aqui com uma força F, e esse pontinho aqui do fio também vai estar sendo puxado com uma força F aqui para cima, porque eu tenho isso aqui, ó, no fio. Esse ponto aqui, ó, a corda aqui, porque a corda está sendo tracionada, ela está tentando, na hora que eu faço força aqui, eu estou tentando romper a corda, no fundo. Ela está tentando ser, se ela fosse de um material que não aguentasse, ela ia se romper. Então, o que acontece com esse pontinho aqui da corda é que eu tenho uma força aqui para cima nela, e essa parte de baixo aqui da corda está tentando puxar esse pontinho aqui para baixo. Tá? O que acontece aqui é a mesma coisa. Ó. Esse ponto aqui da corda, aqui agora o fio tenta vindo daqui para cá, fazendo a força aqui, ó, a força, vamos falar assim, caminha aqui nesse sentido, ela puxa esse pontinho para cá. Agora essa parte do fio e depois essa parte aqui do fio puxa para baixo. Agora essa parte de baixo aqui do fio, ó, puxa esse pontinho para baixo. E essa parte de cima do fio puxa esse pontinho aqui para cima. Tá? Uma das hipóteses que eu já apaguei... não apaguei não. Ali, ó, o que a gente colocou, que era o fio não escorrega nas polias, ou seja, a polia, eu permito que o fio não escorregue na polia, mas então o movimento do fio faz com que a polia gire, o fato de ele não escorregar, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Aqui a tampa de uma garrafinha, ele está aqui enrolado, O fato de ele não escorregar permite com que ele faça esse movimento aqui, ó. Certo? O fato de ele não escorregar é porque existe atrito suficiente entre o fio e a polia. A outra hipótese, a gente tem que tomar cuidado, é que não existe atrito aqui no eixo da polia, Porque aí isso impediria que ela girasse de uma forma coerente com o que a gente quer, com uma forma ideal. Mas se não existe escorregamento entre os fios, entre o fio e as polias, é porque existe atrito suficiente aqui, ó, para o fio não fazer isso aqui, ó, não escorregar na polia. Tá? E a força de atrito aqui, ó, que existe aqui na polia, ela vai ser a responsável, por, vamos dizer assim, erguer a polia aqui, O fio aqui, ele acaba entrando em contato aqui com a polia e ele vai exercer uma força de atrito aqui na polia. E essa força aqui de atrito, somada aqui, tudo vai dar essa mesma força aqui que é a força F, que é a força nesse pontinho aqui. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a força que age aqui nesse ponto aqui, ó, que a gente pode, no nosso modelo, a gente pode colocar que essa força aqui no pontinho do fio aqui, ó, é a força F que está agindo na polia também, tá? Então, aqui na polia, a gente pode colocar assim, ó, que aqui age uma força F. Nossa, deu um trovão aqui. Aqui age uma força F. E aqui também age uma força F. Assim. Eu não vou colocar a setinha que nem eu coloquei aqui em cima, porque a setinha representa que isso aqui é um vetor. Tá? E vetor tem módulo, direção e sentido.
Só que como o sentido aqui é para baixo, para a direita, né? E aqui o sentido está para cima, esse vetor é diferente desse, né? Mas em módulo eles são iguais. Então a grande sacada desse exercício é entender que a mesma força que age aqui nesse fio, né? E como é mesmo fio, mesma tração, vai ter a mesma força agindo aqui nesse ponto aqui na tangência aqui, ó, e nesse ponto aqui também na tangência aqui. Isso praticamente resolve o exercício, tá? Por quê? Agora a gente tem a nossa carga aqui, ó, que está unida através do eixo, a polia, e ela tem uma massa M. Só que essa massa M, né, por causa da gravidade, vai exercer um peso, né, vai ter um peso, né, esse peso vai ser sentido aqui na polia. Então eu vou colocar que o peso, a força peso aqui, ó, assim, ó, esse meu azul que tá ruim. Essa minha força peso aqui, que é o peso da carga. Tá? E lembrando que o peso da carga peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, vou colocar aqui, ó, peso da carga vai ser a massa em mim aqui que eu estou tentando levantar, mg. Tá? Agora, o que a gente vai fazer é aplicar a segunda lei de Newton para o caso estático. Agora, pessoal, a segunda lei de Newton, né, ela vai afirmar que o somatório das forças, né, ou seja, as forças resultantes agindo ali no meu sistema, é igual à inércia vezes a aceleração, ou seja, a inércia é a minha massa, né, ali do sistema. Eu coloquei aqui um sistema de coordenadas para auxiliar, então um x para a direita e um y para cima, ou seja, essas forças aqui serão positivas e a força peso vai ser negativa, porque a força peso está contrária ao sentido do meu eixo y. Então, o eixo x a gente não vai utilizar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu escrevo com essa simbologia aqui, ó, somatório das forças em y, que é o que eu estou interessado em ver, é igual a massa vezes a aceleração em y. Tá? Aqui, pessoal, eu escrevi, né, a massa vezes a aceleração em y, só que a polia não tem massa. E a gente colocou aqui o peso da carga atuando diretamente na polia. Em teoria está errado, tá? Eu coloquei ali aquela hora, mas falta uma explicação melhor do porquê que eu coloquei o peso da carga aqui na polia. Essa massinha aqui seria a massa da polia, né? E como a polia não tem massa, não deve existir nenhuma força-peso agindo nela. Tá? O que acontece ali é assim, como a gente idealizou o nosso sistema, como se a polia e a carga fossem uma coisa só. Tá? E a polia aqui ela só existe para possibilitar esse tipo de movimento. Então, na prática, né, a polia tem massa e tal, e eu deveria. Aí a força-peso age na carga, o peso da carga age na carga, a reação dessa força-peso está na Terra. Né? A força que teria aqui é uma força de vínculo, né, entre a carga e a polia. E é uma força de contato, né, ali com uma bucha, né, um parafuso e tal. E eu não poderia escrever o peso da carga ali na polia. Porém, como a gente está analisando isso aqui como sendo um corpo só e que a polia não tem a massa e que essa polia está aqui só para possibilitar o movimento, né, quando a gente escreve lá somatório das forças em y igual a massa vezes a aceleração em y, a massa acaba sendo a massa aqui da carga. E eu acabo colocando, né, o peso da carga diretamente na polia, porque é como se isso aqui tudo fosse um corpo só. O que interessa aqui, como eu estou tratando do caso estático, não sei se vocês lembram, estava até escrito aqui embaixo, que a gente está pensando que eu estou levantando o peso com velocidade constante, né, ou só segurando a carga, né, então a aceleração era zero. Tá? Então o que eu vou fazer é que
a aceleração ali na hora que eu estou levantando aqui o meu sistema, a aceleração aqui, lógico que no início tem uma aceleração porque ela está parada e vai adquirir uma velocidade, mas depois a gente está trabalhando com velocidade constante. Então a gente vai atribuir que a aceleração aqui é zero. Aqui, somatório das forças, então a gente vai fazer força F, ou seja, 2 vezes a força F, menos o peso da carga, menos o peso da carga, é igual, né, como aqui a aceleração é zero, então esse produto aqui vai dar zero. Tá. Logo, eu chego que a força aqui, que é 2 vezes F, vai ser igual a o peso da carga, eu vou passar para o outro lado, vai ficar peso da carga positivo, ou seja, a minha força F, a força que eu exerço aqui, ó, ela é o peso da carga dividido por 2. Olha que resultado interessante. Então, se eu tenho um sistema desse de polia móvel, a força que eu preciso fazer para sustentar aquela carga, ou parada ou com velocidade constante, né, é equivalente à carga, ao peso dela dividido por 2, ou seja, é a metade da carga, né? Então, deixa eu até colocar aqui, ó, só que esse é o nosso resultado. Se minha massinha aqui era de 70 kg, como eu estava fazendo lá no vídeo, né, na academia, aqui, ó, se eu colocar aqui o peso da carga, então, peso do lado da minha carga, aqui, ó, o peso do lado da minha carga era de 70, eu vou colocar em quilograma força, tá? Se eu colocar aqui peso é igual a 70 kg, está errado, tá? Porque quilograma é unidade de massa, tá? Então, ou eu coloco em quilograma força, ou eu coloco em newton, né? Mas aí eu teria que multiplicar pelo valor da gravidade para eu chegar no valor de newton. Supondo que a gravidade fosse 10 aproximadamente, né? O peso da carga seria de 700 newtons, né? Ou eu escrevo que o peso aqui da carga é de 70 kg força, e não 70 kg, tá? Mas tudo bem, então o peso da carga é de 70 kg força, então a força que eu estou fazendo aqui, ó, vai ser igual a 70 kg força dividido por 2, ou seja, a força que eu estava fazendo lá na máquina era de 35 kg força. Se não fosse um sistema de polia móvel, né, fosse uma polia ligada direta aqui, o fio tivesse ligado direto na carga, eu não ia conseguir nunca levantar 70 kg. Eu ia conseguir, fazendo a mesma força, conseguiria levantar apenas 35 kg.